Buenas! Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a relação da taxa Selic com a inflação e com o PIB. Nós estamos vivendo, desde o início da pandemia, agora 2021, um processo inflacionário. E para conter a inflação, que ela justamente ela corrói o poder de compra das pessoas, das famílias, principalmente daquelas que estão menos privilegiadas, que têm menos acesso ao mercado financeiro, onde elas poderiam estar se protegendo da inflação. O Banco Central tem como mandato principal proteger o poder de compra das pessoas, das famílias, ou seja, ele tem que proteger a nossa economia contra esse mal, esse dragão da inflação. E para tomar essa medida vamos dizer, contra o avanço da inflação, uma das estratégias é justamente você controlar a quantidade de moeda que tem na economia, ou seja, é parte da política monetária controlar a inflação. Isso se faz, por exemplo, elevando a taxa Selic. Então, quando a gente sobe a taxa de juros, mais especificamente a gente é o presidente do Banco Central, sobe a taxa de juros básica da economia, a Selic, como meta, ele vai criar um movimento para elevar todas as taxas de juros. Afinal, a Selic influencia a taxa DI, a taxa DI influencia a taxa de CDB, a taxa de CDB, ou melhor, aí, taxa DI também influencia taxa de empréstimos e financiamentos, capital de giro, hot money, assim por diante, desconto de duplicatas. Então, a elevação da Selic vai espalhar por toda a economia. E dessa forma, as pessoas vão sentir na seguinte posição: olha, está caro tomar dinheiro emprestado, porque a taxa subiu, e a taxa subiu por influência da alta da Selic. Fica mais caro fazer um financiamento por causa disso. E tem o lado do investidor também, porque o investidor vai falar o seguinte: olha, para ganhar um juros menor em determinado investimento, eu prefiro investir agora em títulos públicos, títulos do governo que remuneram a taxa Selic, porque aí eu vou ganhar mais. Então, eles, ao invés de consumir, eles vão preferir investir aqui na Selic, ou coisas que rendem a Selic. Se eles vão investir ao invés de consumir, o que vai acontecer? O consumo cai e aí vai forçar com que os preços... Aí imagina o varejista o seguinte: estou com estoque aqui, não estou vendendo, eu vou começar a baixar o meu preço para poder vender. E essa é a ideia também de se elevar essa taxa de juros, tá certo? Então, a taxa Selic tem uma influência grande por toda a economia, justamente para conter a inflação. Porém, aquela coisa, quando você, usando o mesmo argumento que a gente usou, quando você sobe a Selic para tirar o dinheiro da economia, para tentar reduzir consumo, conter a inflação e fazer os preços caírem, isso fazendo, já que você está tirando dinheiro, os preços vão tender a cair, porque as pessoas, mais especificamente as empresas, vão procurar baixar os seus preços para continuar vendendo. A alta da Selic também vai criar uma redução do crescimento, uma redução do PIB que a gente tem. Por quê? Porque justamente para o empresário tomar dinheiro emprestado para financiar as suas operações vai ficar caro. Então o empresário vai pensar duas vezes antes de continuar investindo para fazer crescer o seu negócio. As pessoas também vão parar de consumir, porque a taxa de juros subiu, ficou caro em financiamento, e elas vão preferir também, ao invés de consumir, investir aqui na Selic. Então, se elas vão investir aqui na Selic e não vão investir em outras atividades, não vão consumir, o crescimento da economia vai diminuir também. Então, aumentar a Selic é um instrumento de política monetária para tentar controlar a inflação, sim, mas tem como efeito redução do crescimento, redução do nosso PIB. E esse é sempre um dilema que o presidente do Banco Central ele tem que lidar. Mas aí tem que lembrar, o grande mandato dele é controlar aqui, a inflação, não é fazer o país crescer. Claro que passa na cabeça dele essa preocupação, mas ele tem que cuidar da inflação. Os outros, ministro da Economia e os demais ministros, é que vão se dedicar ao crescimento do
PIB, tá ok? Então vamos ver algumas notícias para ilustrar este ponto. Então vamos lá para o Chrome. Aqui tem essa notícia agora da metade de setembro, justamente falando, olha, o presidente do Banco Central diz que a Petrobras muda os preços muito rápido e que levará a Selic aonde precisar. Nessa data que a gente gravou, a Selic está em 5,25% ao ano, a Selic meta, mas nós estamos a uma semana da reunião do cupom, que vai ser dia 20 e 21 de setembro, e o que acontece? Já está claro, a taxa Selic vai subir, e vai ter que subir justamente para controlar a inflação. E o que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, está reclamando, justamente que a Petrobras está mexendo muito rápido nos seus preços do combustível, elevando esses preços e, com isso, acaba aumentando ainda mais a inflação. Inclusive, ele está falando, olha, aqui, afirmou que nunca houve tantos choques de inflação num período tão curto no Brasil. E que são esses choques de inflação? Preço do combustível subindo como doido, a crise hídrica fazendo subir o preço das tarifas de energia elétrica, a gente vê também seca em determinadas regiões por causa de produtoras de produtos agrícolas. Então, assim, a gente está vendo inflação nos alimentos. Então, tudo isso está contribuindo para elevar a inflação, e aí o remédio vai ser amargo. Subir a taxa de juros, subir a taxa Selic, para tentar controlar justamente a inflação que tanto incomoda. E ele está falando aqui, ó, o presidente do Banco Central, que não vai alterar o plano de voo da política monetária, tá certo? A cada número de novo de alta de frequência, ou seja, já tem um plano ainda, e ele vai subir essa taxa, tá aqui o presidente do Banco Central, para controlar a inflação. Afinal, é o mandato dele. E aqui o ponto que a gente comentou, já que vai subir, está subindo a inflação e vai subir a Selic, o Banco Central não vai abrir mão desse mandato, coisa que já foi, que no passado, principalmente na época da hiperinflação, isso era esquecido, o que gerava no final mais inflação. Então, agora não, é o seguinte, olha, beleza, vamos subir a Selic para conter a inflação, isso vai funcionar, mas nosso crescimento para esse ano vai reduzir e vai reduzir também para os próximos anos. Então, por quê? Tudo que acontece na política monetária, na economia, ele tem uma certa inércia, então não é instalando o dedo que a coisa funciona. O que começa a fazer as ações do Banco Central agora, elas vão demorar alguns meses para funcionar e dar resultado. E a partir daí, esse resultado vai influenciando na economia e a gente vai vendo o que se passa. Então, os próprios analistas de mercado já estão anunciando, olha, vai ter impacto no nosso crescimento. Então aqui, ó, só para comentar rapidinho, o movimento, a taxa Selic aqui no site do Banco Central, 5,25, que eu comentei, e aqui é a evolução. Então, clicando aqui no próprio site do Banco Central em política monetária, que é aqui em cima, depois aqui o Comitê do Copom, a gente vê o histórico das taxas. Então vejam que as taxas aqui, em 2019, julho de 2019, a taxa Selic estava em 6%, aí teve um movimento de redução da taxa de juros, da Selic, era um movimento que já estava planejado. Aí veio março de 2020 e a pandemia, a Selic caiu para 3%, e aí o Banco Central, aliás, juntamente com o Ministério da Economia, resolveu derrubar a Selic para 2%. E ficou por 2% até março de 2021, quando aí voltou a subir. Por quê? E agora chegamos aqui, ó, 5,25%. Por que subiu? Porque a inflação começou a acelerar cada vez mais. Por todos os problemas gerados pela pandemia, problemas de logística, atraso de produção, o lockdown atrapalhando tudo, então escassez de recursos. Então, quando eu tenho menos produto e mais gente querendo comprar, os preços sobem, aí vem a inflação.
além dos próprios pacotes de ajuda dos governos, não só do brasileiro, mas aí mundiais, que injetaram mais dinheiro e que gera também uma inflação. E aqui o relatório Focus, também que é um relatório importante para vocês acompanharem, que é sempre divulgado aqui no Banco Central. Então esse aqui é o último de 10 de setembro, logo mais vai ter outro aqui, que é uma pesquisa. Relatório Focus é uma pesquisa que o Banco Central faz com quem está no mercado sobre as projeções. Então, o que eles estão imaginando aí no futuro? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é justamente o seguinte, olha, vou desenhar aqui, vou pegar uma cor aqui para desenhar, pronto. Veja o seguinte, que há 4 semanas, olha aqui o IPCA, a projeção do mercado para o IPCA. 4 semanas atrás, o mercado estava estimando uma inflação para 2021, um IPCA de 7,05%, e hoje essa projeção já está em 8% ao ano, então, e veio crescendo, tá certo? Então, vocês podem ver aqui, ó, que veio crescendo aqui essa projeção, e com isso, qual é o impacto? O PIB, olha aqui, a projeção do PIB está aqui embaixo, aqui o PIB estava um crescimento de 5,28%, a outra projeção foi para 5,15%, e para este ano a projeção de crescimento do PIB é 5,04%. Por quê? Justamente esse mecanismo. Sobe, tem que conter a inflação está em alta, tem que conter a inflação. Para conter a inflação, tem que subir os juros. É um dos instrumentos de política monetária, não é o único, mas é um dos principais. Crescendo os juros, vai diminuir consumo, vai diminuir investimento e cresce a redução do PIB, a redução do PIB aumenta. E isso já tem impacto para 2022. Então, para 2022... 4 semanas atrás, aproximadamente um mês atrás, aqui da data que a gente estava gravando aqui, ou melhor, que o relatório foi levantado, já se estimava um crescimento do PIB para 2022 de 2,04%, isso veio caindo, e agora, nesse último relatório, já está se estimando o quê? Um crescimento do PIB de 1,72%, que vocês estão vendo logo aqui, ó, para 2022. Então, todo esse movimento de elevação dos juros é para nos ajudar e reduzir a inflação, mas vai comprometer o PIB. Então, esse é um instrumento que o Banco Central tem. Então, vamos ter paciência com o Banco Central. O que o Ministério da Economia, o governo tem que fazer é atuar nas outras frentes. Então, fazer com que os outros ministros e estatais, por exemplo, como Petrobras, colaborem para o quê? Para tentar reduzir essa inflação também. Então, por exemplo, já mandaram mensagem direta para a Petrobras, dá uma reduzida nesses seus aumentos aí, porque não está dando não. A mesma coisa para a energia. Olha, o pessoal da energia, vamos mexer, organizar melhor aí esse nosso sistema aí energético, porque ficar subindo o preço de tarifa também não colabora com a inflação. Então tem instrumentos que o Banco Central tem, mas o resto do governo também tem como atuar, e deveria atuar porque isso ajuda a reduzir a inflação e manter o crescimento, que é o que o país precisa. Tá ok? Muito bem, pessoal. Então, brevemente, essa foi a relação, ou é a relação da Selic com a inflação e com o PIB, e entendo que tudo na economia está amarradinho, então mexe uma coisa, vai ter impacto nas outras, e certos remédios são amargos, mas podem ser evitados ou pelo menos diminuir a dose se outras atitudes forem tomadas também por outras áreas do governo, outros ministérios, e não só o governo, mas também pelos empresários e pelas famílias como um todo, tá bom? Até mais!